Oi, eu sou o Pedro Marques, esse é o Descomplicando a Produção Animal e hoje nós vamos falar sobre a sanidade animal. Como a gente já tinha comentado em aula, em sala de aula literalmente, a gente falou sobre os conceitos básicos da sanidade animal, o que é a sanidade animal, qual a função dela. Mas como faz muito tempo que a gente não se vê, alguns alunos pediram que a gente retomasse, relembrasse o que é uma sanidade animal, quais os conceitos, onde a gente tem que pensar em sanidade animal. A primeira coisa que a gente pensa sobre sanidade animal são as doenças que esse animal pode ser acometido durante a vida. Hoje a gente está vivendo num cenário atípico do que normalmente a gente é acostumado. Então a gente tem que pensar, como a gente já falou em sala de aula, o número de casos e a ocorrência de uma patologia determinada. Então, como que a gente vai pensar isso? A gente pode pensar em endemia, epidemia e pandemia. A gente falou sobre isso em sala de aula, que a diferença das três são o número de casos e as regiões que esses casos podem atingir de determinada patologia. O que vai diferenciar entre uma das três? Bom, o agente causador, lógico, uma bactéria tem menos potencial patogênico que um vírus. Então, uma bactéria demora muito mais para contaminar mais de um caso do que um vírus, que é muito mais fácil de ser disseminado. Hoje a gente está vivendo uma realidade de um vírus que atrapalhou a nossa vida bastante. A gente teve que se acostumar a um novo tipo de vida, uma realidade que a gente não era acostumado. Por quê? Porque é um vírus que facilmente se dissemina no ar, por contato. Já uma bactéria é um pouco mais complicado para ela conseguir se disseminar tão facilmente. Então a gente define endemia, pandemia e epidemia em número de casos e localizações geográficas. Dificilmente uma bactéria consegue se transformar numa pandemia, pela dificuldade que ela tem em se propagar mundialmente. Já um vírus, que é muito mais fácil de se contaminar com ele, é mais fácil de se tornar uma pandemia. Um outro conceito muito utilizado é a prevenção ou profilaxia. Então vamos lá, o que é prevenção? É literalmente se prevenir para a gente não se contaminar com essa patologia que seja patologia no momento, ou qualquer outra patologia. Então, como é que a gente vai pensar em prevenção e profilaxia? Muitas doenças já existem vacina, então a vacina é um tipo de prevenção e um tipo de profilaxia. Então a gente consegue se proteger daquele determinado agente fazendo a prevenção. Como que a gente vai fazer isso? Na brucelose já existe a vacina, na febre aftosa já existe a vacina. Então a gente já prepara nossos animais para que eles, quando entrarem em contato com esse vírus ou com essa bactéria, já tenham a imunidade pronta para combater aquela enfermidade. Então é um tipo de prevenção. Existem as profilaxias, evitarem locais muito tumultuados, como você não vai levar um animal com, influenza equina numa prova de laço, por exemplo, junto com outros cavalos que não têm essa influenza, por exemplo. Então, a profilaxia também, você está evitando expor os outros animais àquela determinada agente ou àquela determinada patologia. Não utilizar arreios, não compartilhar isso entre os animais, porque o arreio, querendo ou não, ele ainda entra em contato com a pele do animal, pode causar algum tipo de machucado e fazer com que esse machucado contamine o arreio. Contaminando o arreio, a gente contamina o animal que a gente está colocando futuramente esse arreio, que são chamados de fômites. São materiais, tanto de trabalho como de lazer, que eles podem levar esse agente a outros animais. Então a gente chama isso de fômites. As seringas são um tipo de fômites, por isso que a gente fala, quando a gente vai vacinar um animal, sempre trocar essas agulhas, essas seringas, sempre, quando se fala daquelas agulhas de ferro, a gente sempre trata com iodo, esterilizar, para a gente não estar transmitindo um agente de um animal para outro animal. E existe uma coisa básica quando a gente fala de epidemiologia e sanidade animal, que é o triângulo epidemiológico. Isso a gente escuta desde os primórdios, quando se começa a falar de etiologia, de sanidade,
que é o triângulo, literalmente, onde envolve hospedeiro, agente e ambiente. Se todos esses três se interligarem e darem a oportunidade desse agente etiológico se multiplicar e se desenvolver, facilmente o animal vai desenvolver essa patologia. Então a gente tem que pensar que se a gente não tem um hospedeiro, então não tem problema os outros dois acontecerem normalmente. Então eles nunca podem estar equilibrados. Os três não podem estar equilibrados. Eu vou deixar a imagem para vocês. Quando a gente fala de patologia, existem três classificações básicas da patologia. É o período pré-patógeno, a fase subclínica e a fase clínica. O pré-patógeno é quando a gente entra em contato com o vírus, por exemplo, e se contamina. Beleza, a gente não apresenta sinal clínico, nem nada. Beleza, vamos passar para a segunda, fase subclínica. O que é a fase subclínica? Esse agente já está no nosso corpo, ele começa a se multiplicar, se desenvolver dentro do nosso organismo, mas ele ainda não apresenta nenhum tipo de sinal clínico. E a terceira fase, que é a fase clínica, que ela vai literalmente mostrar que você está contaminado com alguma coisa. Alguns sinais clínicos podem aparecer. Vômito, diarreia, se você comeu alguma coisa contaminada, algum alimento que não estava em validade, alguma coisa assim, você pode desenvolver, por exemplo, essas duas básicas como vômito e diarreia. E essa fase patogênica, ou essa fase clínica, ela pode se desenvolver, se não houver tratamento, a morte, ela pode ser a recuperação simples, se for uma contaminação básica, ela pode ter sequelas, ou ela pode ter a cura plena, sem nenhum problema. Então a gente tem que ver, quando a gente está nessa parte de fase clínica, qual é o sintoma e tentar fechar um diagnóstico. Porque sem o diagnóstico a gente não sabe como tratar essa enfermidade. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar quando aparece algum tipo de sintoma clínico é fechar o diagnóstico. Exame laboratorial ou exames médicos veterinários, que seja, a gente coletar material às vezes e tentar fechar o diagnóstico para saber o melhor tratamento possível, ou se existe tratamento algum ou não, o tratamento suporte, para que não evolua para a morte do animal e sim uma cura plena, que seria o ideal para a gente. Quando a gente fala em controle de enfermidades, a gente pensa em várias possibilidades, mas literalmente o controle é controlar aquela enfermidade. Não fazer com que os outros animais se contaminem com aquela doença ou com aquele agente e ter a curva de enfermidade diminuída. Que nenhum outro animal se contamine, não tenha novos casos daquela doença e isso, consequentemente, vai eliminar esse agente patogênico, essa enfermidade. Já a erradicação é a cessação total dos casos dessa enfermidade. Isso pode acontecer com vacinação. Hoje a gente tem os programas de erradicação de tuberculose, brucelose e febre aftosa. Como a gente consegue essas erradicações? Principalmente com a vacinação. Então, impedir animais contaminados de transpor barreiras e várias outras situações e medidas que a gente pode adotar para que essa enfermidade não se dissemine pelo nosso território nacional. Então, a vacinação é a primeira que a gente pode pensar na parte de erradicação. A erradicação se dá quando não tem mais nenhum caso de determinada enfermidade no país. No nosso caso, por exemplo, tem alguns estados que são livres de febre aftosa sem vacinação. Hoje o nosso estado é livre de febre aftosa com vacinação. Então, alguns estados brasileiros já são livres da febre aftosa sem nenhum mínimo de vacinação, mas trabalharam para isso. Nosso estado está trabalhando para que consiga isso, mas devido a alguns casos que teve alguns anos atrás, a gente não conseguiu ainda esse status de livre de febre aftosa sem vacinação, mas estamos trabalhando para isso. Todas as doenças veterinárias ou dos animais, de sanidade animal, elas são regidas por uma organização, ela chama Organização Mundial da Saúde Animal, a OIE.
Na OIE, a gente tem duas listas básicas, a lista A e a lista B. O que diferencia essas duas listas é que a lista A é uma lista de relatos obrigatórios e imediatos, que a gente aconteceu um caso, a gente tem que falar para a OIE no momento, e já a lista B, que não são doenças tão preocupantes, não são problemas pandêmicos, que a gente não precisa falar na hora que acontece. Então a gente pode ter um levantamento cada 6 meses, anual. Então são diferentes tipos de doenças. Geralmente as doenças da lista A são doenças virais. Dentro da lista A gente tem febre aftosa, estomatite vesicular, peste bovina, doença de Newcastle, peste suína clássica, peste suína africana. São doenças que rapidamente se disseminarão. Na lista B a gente tem doenças menos preocupantes, como tuberculose, raiva, carbúnculo. São doenças mais simples que não tão facilmente são disseminadas. Isso tudo que a gente falou são ações da defesa sanitária, que junto com os estudos epidemiológicos, eles vão levantar se essas propriedades estão ou não estão aptas a produzir esses animais, a produzir essa alimentação dos seres humanos. Então a defesa sanitária tem a função de chegar lá e falar assim, ó, essa propriedade aqui está certificada, essa região está beleza, não tem nenhum tipo de patologia, não tem nenhum tipo de zoonose, que as zoonoses são as doenças que os animais podem transmitir para os seres humanos, a produzir esses alimentos, produzir esses animais que vão virar subprodutos para o consumo humano. Então essa é uma das funções da defesa sanitária. Eu espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe e até a próxima.